Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9, versos 17 ao 27. Marcos 9, 17 ao 27. Quem não tem Bíblia, cola do lado de alguém que tem Bíblia. Verso 17 do capítulo 9 de Marcos. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja o verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Tentou destruir, mas não conseguiu destruir. Irmão, não é interessante que tem demônios que têm tentado de todas as formas há muito tempo destruir algo na sua vida, e eles até tentaram com força, mas graças a Deus que por mais que eles ainda estejam lá, eles não conseguiram lá fazer o que eles queriam fazer. Às vezes, irmão, a gente tem que ter fé para agradecer a Deus que o fato do problema ainda não ter sido resolvido não significa que ele piorou. O problema ainda está nesse moço, mas não piorou, porque ainda não conseguiu destruir ele. Graças a Deus por isso, né, irmão? Sabe, tem gente que só agradece que o problema resolve, não agradece que está lá, mas não piorou. Veja nisso, ele está dizendo, está desde a infância assim, e ele lança esse meu filho na água depois do fogo para tentar destruir. Não destruiu, mas ele continua tentando. Sabe, irmão, às vezes a gente tem que ver, é nessas horas a reação espiritual de alguém. Você consegue entender que o diabo está tentando, e se ele está tentando, quer dizer que ele não conseguiu? Graças a Deus que ele ainda está tentando, né, irmão? Pior é se ele já tivesse conseguido. Ah, irmão, estou pregando melhor que você está dando glória. Larga a mão de graça. E muitas vezes, verso 22, o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. E aí ele diz uma frase estranha dentro da mesma frase: ajuda a minha incredulidade. Como que você pode dizer eu creio? Quer dizer, me ajude a crer. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Verso 26. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, irmão, toda vez que a Bíblia diz mas, você tem que entender que isso aqui é maravilhoso. É quando o diabo achou que era o fim, a Bíblia vem e fala assim: mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Verso 26, preste muita atenção no verso 26, porque é ele que eu quero trazer o ponto principal. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu.
e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Diga para 3 pessoas, nem que você tenha que andar, diga: não está morto. Vou esperar você dizer para 3. Depois que você disser para 3, diga para alguém assim: parece morto, mas não está morto. Diga: só está sem força, mas não está morto. Pai, nós te agradecemos e pedimos, abençoe-nos hoje e sempre. Senhor, o Senhor conhece o íntimo de cada um de nós. O Senhor sabe da necessidade de cada pessoa. Eu te louvo, Pai, por esta palavra. Eu te agradeço pela confirmação. Pai, renove as forças de alguém. Eu não creio, Senhor, que eu vim hoje ministrar para alguém morto, mas para alguém que está meio morto, parece morto, mas na verdade está sem forças. E Pai, eu te agradeço porque essa é uma palavra restauradora, renovadora. E tudo isso, Pai, será para a honra e glória do teu evangelho, em nome de Jesus. E quantos creem, digam amém. Diga antes de você tomar o teu assento para alguém: não está morto, irmão. Esse texto, ele só tem importância se você compreende o evento que aconteceu anteriormente. Alguns textos da palavra de Deus, alguns milagres, eles não podem ser separados do episódio anterior, porque o episódio anterior te traz uma significância tão grande acerca do que houve, que eu preciso que você volte só um pouquinho comigo. Minutos antes, horas antes, Jesus estava no monte onde ele se transfigurou, e suas alvas ficaram tão brancas como a neve. A Bíblia diz que era um branco tão branco, tão branco, tão branco, que era difícil enxergar e explicar. E Pedro, Tiago e João, os mais íntimos de Jesus, viram Jesus no monte. E no monte apareceu Moisés, apareceu Elias, cumprindo-se o que Jesus disse: alguns de vocês não morrerão antes de verem a glória do reino. Porque quando aparece então ali Jesus e aparece Elias e Moisés, uma das coisas que quer dizer a transfiguração, o momento onde houve isso, é que eles perceberam que ali se cumpriu, e ali estava se cumprindo. É como se ali estivesse sendo passado o bastão. É como se ali Jesus estivesse mostrando que de fato ele é o resumo dos profetas Elias e o resumo da lei Moisés. Ele é o que Elias fez e ele é o que Moisés falou. Ele é maior do que o que Elias fez, ele é maior do que Moisés falou. Ele é a palavra que Moisés escreveu e ele é o poder que Elias usou. Então, quando eles estão no monte da transfiguração, eles veem, diga comigo, o ideal do reino. O ideal do reino. O ideal do reino. Mas eles descem do monte da transfiguração, e quando eles descem, eles vão para o vale. E no vale eles encontram esse pai com o seu filho, que havia muitos demônios nele. E ali então eles entendem que depois que eles saem do ideal do reino, eles vão para a realidade da vida. Eles saem do monte e eles vão para o vale. Eles saem da glória do monte para ver os demônios no vale. O grande problema, irmão, da vida não são os momentos de vale. Os momentos de vale são fáceis. Difícil é você ver que você acabou de sair do monte. O difícil não é você passar um problema, mas é você passar por um problema depois de uma grande vitória, depois de um grande momento com Deus. São estes contrastes entre o doce e o amargo, entre a bênção e o fardo, que fazem a gente viver uma vida de turbulências. E muitas pessoas perdem a cabeça nesse momento, quando elas não entendem que é normal você começar no monte, terminar no vale. Aliás, é muito normal você no mesmo dia começar o dia no monte, terminar o dia no vale. Você sabe o que é você começar o dia bem, terminar o dia mal? Você começar o mês bem, terminar o mês mal. Começar o ano bem, terminar o mês mal.
Algumas pessoas perdem a cabeça nisso, e nesse momento elas tomam atitudes doidas, malucas, porque elas acham que Deus o abandonou. No mesmo dia, veja esse texto, eles começaram no monte, terminaram no vale. No monte, vendo a glória de Deus, no vale, vendo demônios, num menino. Não é interessante, irmão, que a mesma coisa na minha e na sua vida, a gente uma hora está por cima, outra hora está por baixo, uma hora Deus está mostrando a glória, outra hora a gente está vendo os demônios, mas você tem que se manter equilibrado e entender que isso é normal. Isso é normal. Irmão, se Jesus fez os discípulos começarem um dia no monte e terminarem no vale, quem que é eu e você? Pense nisso. Se Jesus fez os 3 dos maiores apóstolos passarem um momento de um extremo para outro extremo no mesmo dia, pense que coisa estranha seria a gente não passar por isso. Mas eu costumo pensar que se eu estou no vale, é porque eu estou pagando preço pelo monte que eu acabei de sair. Veja, a gente não pode se acostumar muito com um extremo. A vida requer que você viva ela equilibrada, não muito de um lado e nem muito de outro, não muitas vitórias a ponto de ter poucas derrotas, e também não muitas derrotas a ponto de ter poucas vitórias. Você tem que viver uma vida equilibrada, o mesmo número de vitórias, o mesmo número de problemas, o mesmo número de problemas, o mesmo número de vitórias. Então eu costumo pensar que eu só estou no monte porque eu acabei de passar por um vale, eu só estou no vale porque eu acabei de sair de um monte. Pense nisso. Você está num vale porque você desceu de um monte, mas também você está num monte porque você saiu de um vale. Então se você está no monte, fique tranquilo, vai te esperar um vale daqui a pouco. Mas também se você está no vale, fique em paz, depois desse vale tem um monte. Porque para todo calvário tem uma ressurreição, para todo cálice amargo tem uma grande vitória, e Deus sempre vai deixar você equilibrado. Eles saíram do ideal do reino para a realidade da vida. Irmão, veja que interessante, eles acabaram de ver Jesus transfigurado. Eles viram a glória do reino, aquilo que seria a consumação do que nós queremos ainda viver. E aí depois eles vêm lidar com os problemas do dia a dia, demônios numa família, um pai chorando pelo filho, um pai chorando pela sua casa. É interessante porque não diz onde está a mãe desse menino, não diz. E é isso que eu amo desse texto, porque se viesse a mãe e se o menino tivesse um pai, quer dizer que o problema não ficou grave, mas quando o pai do menino traz, é porque a situação ficou muito grave. Quando você vê na Bíblia um homem trazendo um problema e não uma mulher, é porque a coisa ficou feia, irmão. A coisa ficou feia. Porque vocês mulheres, vocês clamam por qualquer coisa. Agora quando um homem clama é porque o negócio está feio. Tanto que leia o texto, ele disse: eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo, eu já trouxe para os teus discípulos, eles não resolveram, eu já tentei isso, já tentei isso, já tentei isso, já tentei isso. Sei lá, vai que ele deve ter dito: fui para o centro de macumba, fui para o espiritismo, eu fui para umbanda, fui para quibanda, fui para tudo quanto é banda e não deu certo. Agora eu vim no Senhor porque talvez o Senhor consiga resolver. Não é interessante, irmão, que tem gente aqui dentro que já tentou tudo, irmão. Você já foi na roda da carta branca, da mesa preta, da mesa amarela, da mesa roxa. Irmão, você tentou de tudo. Até que finalmente você vem para lá assim: quer saber de uma coisa? Vai que Jesus dá um jeito. E tem coisa, irmão, que não é que Jesus só ele pode fazer. Tem coisa, irmão, que você não entende. Só ele vai fazer, porque só ele pode fazer tudo, irmão. Tudo. Ele sai do ideal do reino para a realidade da vida. Você sabe que palavras como essas são difíceis a gente pregar, porque tem gente que não entende o que é você sair da realidade do reino, domingo, do ideal do reino, domingo, e ir para a realidade da vida segunda. Porque no domingo Deus te fala de qual que é o ideal do reino. O ideal do reino é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz a teu respeito, o que você tem que viver, o que você deve viver, a vida que você tem que ter. Mas como é que é difícil, irmão? Pensa comigo, a gente sair do ideal do reino, domingo à noite, e segunda de manhã ir para a realidade da vida. Segunda de manhã ter que lidar com os demônios da nossa casa, com os demônios da nossa vida financeira, com os demônios na nossa vida profissional, com os demônios na nossa vida pessoal. E isso é uma coisa que pouca gente consegue ter equilíbrio. Deus não teria te deixado ver a glória no monte se Ele não tivesse um problema para você enfrentar no vale.
Se você não compreende que o que houve no culto, houve para te preparar para o que ia acontecer em casa, você vai achar que o diabo está ganhando a luta, quando na verdade é Deus quem está te preparando para ganhar a luta. Por isso que Deus te deu uma grande palavra no culto, para que quando você entrasse no carro e voltasse para casa para lidar com os demônios, você voltasse dizendo: espera aí, eu acabei de ver uma coisa e eu não aceito ver diferente aqui embaixo o que eu acabei de ver lá em cima. Pergunte para alguém do seu lado: irmão, você consegue levar a glória com você? É isso que eu quero que você pense. Você consegue levar a glória com você? O que Deus te prometeu, o que Deus te mostrou, quando você vai para o vale, você consegue levar a glória do monte com você? Ou você é o tipo de pessoa que só fica bem quando está na igreja e nunca leva a igreja para sua casa? Você é do tipo de pessoa, irmão, que tem que vir para se sentir bem? Ou que você vem aqui para recarregar e levar daqui para sua casa, e aí você se sente bem em qualquer lugar, porque você consegue viver a plenitude da glória de Deus? Pergunte para alguém do seu lado: irmão, você consegue levar a glória para casa, irmão? Tem gente que não consegue levar a glória para casa. Tem gente que não consegue na segunda de manhã ficar firme na palavra do domingo à noite. Pergunta o que eu te faço: o que você faz, irmão, quando segunda de manhã não tem nada a ver com o que você viu domingo à noite? Ok, vou melhorar. Domingo à noite, você gritou: não, eu tomo posse, eu creio, é para mim, eu tomo posse, eu tomo posse. Aí segunda de manhã você vê o demônio. O que você faz quando você vê segunda de manhã a realidade da vida, sendo que você acabou de sair do ideal do reino domingo à noite? O que você faz? Tem gente que literalmente não faz nada. Aí eu te pergunto: então por que você veio domingo à noite? Sério, tem gente que vem domingo, domingo à noite ou de manhã, tem gente que me pergunta: por que você vem para cá se você não sabe que tem um demônio te esperando amanhã para matar? Por quê? Porque se você viesse de noite ou de manhã, tanto faz. Se você viesse no domingo sabendo que te espera segunda, domingo você ia ficar tão convicto que você ia levar para casa a força. Irmão, vou lhe dizer uma coisa: se você acha que Deus vai resolver no domingo o problema de segunda, então, meu irmão, peraí, vamos chamar isso aqui de segunda-feira, porque eu não vejo Deus sempre resolvendo tudo por você. Eu vejo Deus te dando graça, te dando força, te dando estratégia, para que você possa se apoiar nela e você mesmo resolver. Agora, tem gente que vive uma vida de ilusão. Ele acha que vai dormir e vai acordar e não vai ter mais nada. Eu até creio que às vezes acontece isso, mas vou lhe dizer que a maioria dos problemas que você tem, quando você for dormir, você tem que dormir já sabendo: Deus hoje me encheu, e amanhã eu vou ficar vazio, porque eu vou gastar tudo que Ele me deu hoje, amanhã, porque amanhã eu não vou trazer de volta para casa esse problema. Amanhã eu não vou dormir como hoje. Amanhã eu vou pegar toda a arma, todo o poder, toda a glória, toda a unção que eu recebi de Deus hoje, e vou descarregar em cima do problema amanhã. Hoje Deus me recarregou, amanhã eu vou ficar todo descarregado, porque amanhã eu vou pegar tudo que Deus me deu, toda a palavra, todo o louvor, toda a oração, tudo que eu recebi no culto, e eu vou usar em cima desse problema, porque Deus me preparou hoje para o que vai me esperar amanhã. Então, quando eu acordar e sair de casa, eu tenho que dizer: Satanás, sai da frente, porque hoje eu estou recarregado. Hoje eu estou, como diria no filme, armado e poderoso. Hoje eu estou armado e carregado. Eu já puxei o gatilho, e quando eu te ver no trabalho, eu vou disparar em você tudo que Deus me deu, tudo que Deus colocou dentro de mim. Eu estou pregando melhor que alguém está dando glória, porque Deus não teria deixado eu passar pelo que eu acabei de passar, se não fosse para eu resolver uma coisa que eu tenho que resolver hoje. Então, olha para alguém e diga para essa pessoa: diga, amanhã você tem que resolver algo, viu, irmão? Eu sei que amanhã pode ser início de feriado prolongado, mas amanhã você tem que resolver algo. Não importa se o banco está fechado, vou dizer de novo: não importa se o banco está fechado, se você não vai trabalhar, amanhã você tem que resolver algo. E o que você vai resolver amanhã vai depender do que você receber hoje. Então pergunta para alguém: você está recebendo algo, irmão? Se você não receber nada hoje, aí complica para amanhã, né? Aí complica. Pai traz esse menino, esse pai traz esse menino, e ele fala para Jesus: Jesus, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, e eles não puderam expulsar o demônio dele. Vamos colocar em outros termos: eu trouxe o meu problema para a igreja, e a igreja não resolveu ele, porque está falando dos apóstolos.
futuros apóstolos. Então você está falando de que seria a igreja. Irmão, o que você faz quando você traz o teu problema para a igreja e a igreja não resolve? Olha o que o pai falou. O pai está querendo colocar a culpa do problema nos discípulos, na igreja. É aí onde muita gente sai da igreja. Não, deixa eu ir para outra igreja, porque eu acho que vai que na outra o pastor de lá é mais cheio. Às vezes dá certo, às vezes. Mas eu já vi muita gente sair daqui dizendo: esses discípulos não conseguiram resolver, deixa eu ir para os discípulos de outra igreja. Irmão, presta atenção, o teu problema não está na igreja onde você está indo. Não. O teu problema é que você quer esconder a raiz do problema. Aí fica igual macaco pulando de galho em galho. Não, vou para uma igreja, não dá certo. Vou para outra igreja, não dá certo. Vou para outra igreja. Irmão, você já conheceu os 12 apóstolos, você já foi até para a igreja do Judas. Sério, cara, você já foi para tudo quanto é igreja. Para a igreja metodista, presbiteriana, adventista. Irmão, você já foi tudo, já foi até mormon. E ainda assim tem um problema que não é resolvido. Por quê? Porque, irmão, vou falar uma coisa para você: a igreja não vai resolver o teu problema. Eu vou lhe falar a verdade, irmão. Se você acha que vir para a igreja vai resolver o problema, não vai. O problema vai ser resolvido quando você levar a igreja para sua casa. Pelo amor de Deus, irmão. Pense comigo nisso. Se o diabo não te impediu de sair de casa para vir para a igreja, ele vai lutar contra você quando você quiser levar a igreja para sua casa. Estou pregando melhor que você está dando glória, irmão. Olha o que esse pai disse: eu trouxe o meu problema para a igreja, para os teus apóstolos, para os teus futuros apóstolos, para os teus discípulos, e eles não resolveram. E Jesus tipo olhando, e o problema é lá e deles, irmão? Porque se você ler a pergunta seguinte, vai mostrar que o problema não está nos apóstolos, nem no menino. O problema está no pai. O problema não está em nenhum, o problema está no pai. Porque, veja o que Jesus faz, eu amo isso. Quando trazem um menino, o menino começa a ter uma manifestação demoníaca. E lá está o menino. O menino... Lê o texto. Jesus olha. E aí, quem estava em volta pensou: não, agora ele vai pôr a mão, vai expulsar. Sai em nome de Jesus. Não, sai em meu nome mesmo. E não saiu. Ele não saiu. Se sai foi para acordar quem estava do lado dormindo. Sai. Olha o texto. Jesus olhou para o demônio. Quanto tempo que ele está assim? É mesmo? E o demônio lá. E ele? É mesmo? É mesmo? Às vezes, irmão, Deus ignora a consequência, porque o que você chama de problema não é problema, é consequência. E aí você vem para a igreja, e continua lá, e Jesus, mas o senhor não vai fazer nada? Por que eu vou resolver isso aqui? O problema não está aqui. Isso aqui é uma consequência de um problema que está em você, pai. A razão pela qual, eu quero que você entenda isso, a razão pela qual Jesus não expulsa o demônio de imediato é porque se ele expulsa esse demônio hoje, volta amanhã. Porque o problema não é o menino é a consequência de um problema que está enraizado no pai. Porque leia o que Jesus perguntou. Jesus perguntou: quanto tempo ele está assim? E o pai: desde a infância. Desde a infância. E aí Jesus diz: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Em outras palavras, o pai, o problema não tem nada a ver com ele não. O problema é que ele está assim desde a infância, e você perdeu a fé de que pode ser resolvido. Porque se você tivesse acreditado lá atrás que isso poderia ter sido resolvido, isso já teria sido resolvido. Então para que eu vou resolver a consequência se eu não posso resolver se eu posso resolver a raiz para a consequência nunca mais acontecer? Para que eu vou resolver as coisas que estão acontecendo na tua vida e você acha que é o problema, quando na verdade o problema é uma coisa dentro de você chamada inconstância de fé.
fé inconsistente, fé inconstante, fé instável. Leia o que o pai disse. O pai deu 3 respostas diferentes. 3. O pai trouxe o filho e falou: teus discípulos não puderam fazer nada. Nada. Eu creio que o senhor pode fazer, mas eles não fizeram nada. Aí Jesus perguntou: você crê mesmo que eu posso fazer? Ele disse: creio. Quer dizer, me ajude a crer. Por 3 vezes o pai deu uma resposta diferente. Primeira vez ele diz assim: faz algo, Jesus, teus discípulos não puderam fazer, faz algo, qualquer coisa, não importa o que o senhor fizer, eu estou cansado disso. Aí Jesus perguntou: você crê que eu posso fazer? Creio, claro que eu creio. Aí ele vem com a terceira resposta, quer dizer, ajude a minha incredulidade. Eu perdi a fé de que a minha casa pode melhorar. E o problema não é o filho, o problema é um pai que perdeu a fé, e só depois de 3 vezes ele teve que assumir, ele conseguiu assumir para Jesus: Jesus, não é que eu não sei se o senhor vai fazer ou não, é que nem eu entendo se dá para ser resolvido. Porque quando você sabe que Deus pode, mas também não sabe se Ele vai, você ainda tem um pouco de fé. O que esse pai está dizendo, ajude a minha incredulidade, é: eu nem sei se dá para o senhor resolver, porque quem sabe se o senhor tivesse que resolver, o senhor já não tinha resolvido antes. Quem sabe? E o problema é que esse pai representa muita casa aqui hoje. Ele representa um lar que depois de tanto sofrer, perdeu a força, a fé de dias melhores, e acha que o problema é a igreja onde congrega, acha que o problema é o pastor dele, os discípulos, e o pior, quer jogar em cima deles a culpa de uma coisa que é culpa tua. Porque olha o pai conversando com Jesus, há quanto tempo? O pai conversando com Jesus e Jesus conversando com o pai. Quanto tempo que ele está assim? Desde a infância. Desde a infância. Desde a infância. Desde a infância. Ele está. Você tem esse problema aqui há muito tempo. Veja, o normal seria que quanto mais demorasse um problema, maior fosse a tua fé. Quanto mais aumenta o tempo do problema, mais a tua fé deveria aumentar. Esse pai, quanto mais tempo demorou o problema dele, mais a fé dele foi diminuindo. Então quando você lê esse texto, você entende: o que acontece com o menino nada mais é do que uma consequência do pai. Qual que é a consequência de um problema do menino que acontece com o pai? O problema do pai é uma fé instável. Eu creio, quer dizer, eu acho, e por fim, eu não acho mais nada. Eu não acho mais nada. Eu não acho mais nada. Ele diz, vamos lá. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia espumando. E Jesus ignorou o problema e olhou para o pai e continuou dizendo, verso de número 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele chegou dizendo, eu creio que o senhor pode fazer alguma coisa, faz alguma coisa. Aí depois ele disse, se o senhor puder fazer algo, tem compaixão. Quer dizer, eu não sei se o senhor vai ou não, mas se o senhor puder fazer. E aí por fim ele diz, eu creio. Quer dizer, eu não creio. Ajude a minha incredulidade. Irmão, como é que você consegue dizer eu creio e ajude a minha incredulidade na mesma frase? Me diz aqui, irmão, que nunca começou a oração, Senhor, eu creio, eu creio, eu creio. Passou 10 minutos, Senhor, eu acho que eu creio. Eu acho. Passou mais 10 minutos, Senhor, eu não sei se eu creio, não sei se eu creio. Isso é a luta que mais acontece na vida do crente. Fé inconstante. Fé uma hora, sem fé outra hora.
Fé no domingo, sem fé na segunda. Fé num problema no trabalho, sem fé num problema pessoal. Fé com um problema no casamento, sem fé num problema da saúde. E eu quero que você entenda isso. Por que tem muita gente que vem para a igreja e não resolve o problema? Igual esse pai, traz para os discípulos, não resolve. Porque você não quer resolver um problema que está enraizado em você. Você tem uma fé inconsistente, inconstante, instável. E se Jesus resolver a consequência, o problema vai continuar aí dentro, porque vai voltar amanhã. O demônio vai embora hoje, mas vai voltar amanhã. Ou você não lembra que a Bíblia diz que quando um demônio sai de uma casa e a casa fica vazia, ele anda por lugares áridos, não encontrando lugar para encontrar repouso, ele volta para o lugar de onde saiu e leva 7 piores com ele. Porque quando um demônio sai, você tem que encher a casa de fé, encher a casa com palavra. E se você não enche, vai voltar 7 piores. Não é que vai voltar 7, vai voltar o que saiu e vai levar mais 7. Vai voltar 8. 8 é o número de novos começos. Lembra disso? No 8º dia eu levava a criança para poder ser circuncidada, representando que era um novo início. Então quando um demônio sai e você não melhora a tua vida espiritual, irmão, ele volta e começa com uma nova fase. Volta pior do que estava antes, irmão. E qual que é o problema? O problema não é o menino, o problema é o pai. Por isso que eu estou conversando com o pai e não expulsando o demônio do menino. E é por isso, irmão, eu vou falar aqui, que tem vezes que você fica vindo e vindo na igreja, faz campanha, sai de culto, faz campanha, sai de culto, e Deus não resolve o problema. Por quê? Porque o problema não é o que você veio trazendo para Jesus, o problema é o que você não assume para Jesus. Senhor, eu tenho falta de fé, eu tenho falta de fé, a minha fé é fraca, minha fé é falha. E Jesus dizendo, eu vou resolver na raiz. Porque o problema não está no que você trouxe para mim, o problema está em você. Porque se eu resolver o problema em você, quando você voltar para lá, o problema não vai mais estar lá. Mas o problema é que toda vez que eu falo que o problema está em você, você vira a cara, você sai do culto, você olha para o telefone, porque você sabe o problema está em você. Você já não ora mais, já não lê mais. Aliás, você sequer viveu uma vida assim. E porque você não vive uma vida assim, você acha que o problema está na igreja onde você congrega. Agora eu pergunto para você, você quer vir na igreja para ficar anestesiado ou para remover o câncer? Porque se você passa por uma sessão de quimioterapia, radioterapia, vai anestesiar a dor. Vai anestesiar. Agora eu te garanto, daqui uns dias vai voltar de novo. Porque o problema, e quando o problema é na gente, irmão, aí a gente fica igual esse pai, chorando, Jesus, ajude a minha incredulidade, me ajuda. Eu estou quase chegando onde eu quero chegar, mas antes que eu continue, diga para alguém do seu lado, se você for sincero, Deus vai remover de uma vez por todas, irmão. Coisa difícil é a gente ser sincero dentro da igreja, é difícil, mas se você for sincero e falar, Jesus, eu sei que o problema está em mim, e isso aqui é uma consequência. Irmão, quando você assume que o problema está dentro de você e não está fora de você, Jesus resolve de uma vez por todas. Agora, Jesus faz algo que é maravilhoso. Jesus expulsa os demônios de um menino. Mas Jesus expulsa os demônios de um menino que ele mesmo não pediu para expulsar. Quem foi que nesse texto pediu para Jesus resolver o problema? O menino ou o pai? Às vezes, irmão, tem coisa que não importa se tem mais alguém pedindo. Se só você está pedindo para Deus resolver, você sabia que Deus resolve? Deixa eu melhorar isso aqui para você. A Bíblia fala muito do poder que flui através da união e concordância. União e concordância, acerca da mesma coisa. Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se 2 de vocês ligarem qualquer coisa na terra, e isso concordarem acerca de qualquer coisa na terra, isso será ligado nos céus. Que maravilha, quer dizer que se eu estiver com você no mesmo lugar juntos, ou em espírito, pedindo pela mesma coisa, flui um poder sobrenatural. Nesse texto, ninguém está apoiando o pai, só o pai que está pedindo pelo filho. Aliás, não é interessante que talvez nem o filho soubesse o que estava acontecendo com ele? Porque tem coisas, irmãos, que acontecem de ruim na vida de alguém, e nem a pessoa mesmo sabe o que está acontecendo com ela, mas quem está do lado de fora sabe. Às vezes, irmão, não é interessante que você sabe melhor do problema de alguém, e essa pessoa que está no problema não sabe onde está o problema dela, mas quem está de fora sabe? O pai sabe, o problema é grave, talvez o menino mesmo não sabe.
Porque o menino caiu endemoniado quando veio para Jesus. Ele não chegou endemoniado, mas quando veio. Quer dizer que o menino poderia ter falado assim: Jesus, me ajuda, porque às vezes eu acordo, não sei o que acontece comigo, eu estou todo machucado, estou todo ferido, eu não sei o que acontece comigo, eu não sei. Mas o menino não pede nada, porque talvez o menino não, irmão, isso aqui é forte. Talvez o menino não tenha noção do que acontece com ele. É igual muita gente lá na tua casa, ou na tua família, ou no teu emprego, ou onde você congrega, que não tem noção do que acontece com ele, mas você que está do lado de fora sabe do problema melhor do que ele mesmo que está no problema. Aí você vem falar assim: Jesus, resolve esse problema, porque ele mesmo não tem noção do que está acontecendo com ele. E aí Jesus resolve o problema porque apenas uma pessoa pediu. Irmão, presta atenção. Quando você vai falar de Abraão, você tem que entender que você está falando de um homem que Deus abençoou ele quando todo mundo desacreditava e somente ele acreditava. Foi a mesma coisa com Isaac. Ninguém mais acreditava, nem a mulher de Isaac acreditava, ninguém mais acreditava. Mas Deus, no tempo da seca, no tempo da crise, deu 100 vezes mais, porque um só acreditava. Foi a mesma coisa com Jacó. A mãe de Jacó já não acreditava mais, as mulheres de Jacó não acreditavam mais, mas o próprio Jacó colocou o seu corpo de pé, ele levantou seu rosto e disse: eu acredito, eu creio, porque eis uma coisa, pode ninguém mais acreditar no teu milagre, mas quando você consegue entender que Deus às vezes faz coisas grandes mesmo com a fé de um, é isso que significa a fé do tamanho de um grão de mostarda. Só você tem fé, só você crê, e mesmo só você crendo, essa montanha pode ser removida, esse problema pode ser removido, porque não importa se mais alguém te ajuda a crer, se você crê, tudo é possível ao que crê. Diga aí para alguém do seu lado: irmão, tudo é possível ao que crê. Não é tudo é possível aos que creem, tudo é possível ao que crê. Quer dizer que ninguém precisa mais te ajudar a crer para Deus fazer o que tiver que fazer. Se você mesmo crê, só através da tua fé, só através da tua oração, só através do teu clamor, só através da tua consagração, Deus é capaz. Eu estou dizendo uma coisa aqui que você não está entendendo. Não importa se ninguém mais acredita, se você estiver num lugar cheio de gente incrédula, mas a tua fé estiver de pé no meio dos incrédulos, tua fé vai falar mais alto, tua força vai falar mais alto, tua convicção vai falar mais alto. Agora, tudo isso aqui, irmão, eu já preguei aqui já. Porque tem alguém que falou: peraí, o senhor já pregou essa mensagem ano passado. E de fato, num outro tema e num outro sentido. Porque o que eu quero te mostrar nesse texto é uma coisa que eu não percebi antes. Jesus expulsou os demônios: demônio, sai agora! E quando Jesus disse, a coisa só piorou. Porque a Bíblia diz que ele começou a aumentar a violência, a ponto de que quando ele saiu, o menino ficou como se estivesse morto. Como que pode, irmão? Deus resolveu uma coisa, e quando Deus resolver, parece que só piorou. Você sabe o que é? Tem pouca gente que entende o que é isso. Quando você ora para Deus fazer, e você sabe que Deus está fazendo alguma coisa, mas parece que só está piorando. Por quê? Porque antes o pai via o menino ferido, agora o pai teve que ver o menino como se estivesse morto. O pai chegou a pensar que ele estava morto. O pai nunca viu aquilo antes. Sabe quando acontece uma coisa ruim com você? E aquela coisa é tão rápida, mas demora tantos segundos, que parece que 5 segundos demorou 5 horas. Jesus disse: sai! O menino começou a se machucar, se ferir, o demônio começou a ferir o menino com muito mais violência. E aqueles segundos, rápidos segundos, que o pai olhou aquilo acontecendo, pareciam ser horas e não segundos. E a pergunta vem: como que eu posso ter pedido para Jesus fazer algo e parece que piorou? Porque eu nunca vi o meu filho assim. Eu já vi o meu filho fazer coisas difíceis, mas eu nunca vi. Ele parece que está morto, ele parece que foi destruído. Ele disse antes: todas as vezes o demônio tenta destruir ele. Agora ele está vendo que parece que foi destruído. Mas aí a Bíblia diz: parecia como morto, mas não estava morto. Não estava morto, ele só estava sem forças para se levantar. E é isso que você tem que entender, que eu vim pregar para você. Tem coisa, irmão, que parece que está morta, mas Jesus manda te dizer: não está morto,
só está sem força, mas está vivo. Lembra da parábola do bom samaritano? A Bíblia diz que pegaram aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, despojaram ele, roubaram ele, arrancaram todas as suas roupas, bateram nele violentamente, a ponto que deixaram ele meio morto, muito morto para estar vivo, muito vivo para estar morto, muito ferido para parecer que estava vivo, mas muito vivo para parecer que estava morto. Ele ainda respirava, ele ainda tinha o sangue correndo nas suas veias. E tem coisa, irmão, que você ora para Deus dizendo que morreu na tua vida, um sonho, um projeto, talvez um desejo, e Deus sabe, não morreu, só está sem força, mas não morreu. Diga aí para 5 pessoas do seu lado: não morreu, irmão, só está sem força. Parece que está morto, parece que piorou, mas não piorou. Isso ainda está vivo. Se isso ainda está vivo, era motivo para você dar glória. Por quê? Porque o pior ainda não aconteceu. Está vivo, mas está sem força. Agora, entenda isso aqui, porque esse é o ponto que eu quero que você compreenda nessa palavra. Porque há uma lição aqui sobre o mundo espiritual que a gente tem que entender. Porque se a gente não entende, toda vez que Jesus tirar algo da nossa vida, a gente não vai entender que às vezes a coisa acontece piorando. Jesus disse: sai! E ele piorou. Bateu. Até que o menino ficou. Quem olhou em volta falou: ih, morreu. Morreu. Mas na verdade não morreu, os demônios saíram. Primeira coisa, irmão, isso aqui é para você dar glória, hein? Quando Jesus manda sair, não tem conversa, não dá para ficar um segundo a mais. Tem que sair de uma vez por todas. Diga aí para alguém: se ele falou sai, tem que sair, irmão. Irmão, ele não tem que falar 2 vezes. A gente ora 2 vezes, a gente pede 2 vezes, mas quando ele diz sai, sai e acabou. Agora a questão é, você não entende uma coisa: o que o demônio não fez na entrada, ele vai querer fazer na saída. Esse demônio ficou tanto tempo nesse garoto, leia o texto, estava desde a infância, que ele amava esse corpo, ele amava essa casa. Aí agora que ele falou: eu tenho que sair porque ele mandou eu sair, eu não posso ficar. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer agora na saída o que eu não fiz na entrada. Na entrada eu tentei destruir, mas não consegui. Agora eu vou fazer uma coisa, eu vou estragar isso aqui, vou estragar esse corpo de uma forma que ele nunca mais vai ter condição física de adorar, de servir, de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque eu não aceito sair de qualquer jeito. Quando eu saio, eu quero sair melhor ou fazendo mais estrago do que eu fiz quando entrei. Você entende, irmão, uma coisa? Quando Deus está resolvendo um problema na tua vida, os últimos segundos da resolução são piores do que quando ele começou. Ah, você não entendeu. Vou te dar um exemplo aqui. Faraó nunca fez nada contra o povo de forma grande até o povo ir para frente do mar. Porque lembra que quando ele mandou matar os primogênitos, ele não mandou matar quem era escravo, mandou matar quem tinha acabado de nascer. Quem era escravo, ele nunca fez muita coisa grave. Por quê? Porque no fundo ele amava o trabalho escravo deles, ele precisava deles. Então, se você achar que Faraó matava muito os egípcios, irmão, como é que você vai matar alguém que você precisa do trabalho dele? Ele matou o quê? Os filhos. Agora, na hora em que eles saíram do Egito e foram para o meio do deserto e chegaram na frente do mar, porque Deus já tinha dado ordem que era para eles saírem de lá, é a mesma coisa que você vê nesse texto. Jesus dizendo sai, e o diabo dizendo: peraí, se eu não fiz nada de complicado até agora, eu vou fazer a minha pior obra, na verdade a minha melhor obra para mim agora. Por quê? Porque se eu não matei eles antes, eu vou matar eles agora. Aí na frente do Mar Vermelho, eles olham para trás e veem 600 carruagens. Irmão, eles nunca usaram 600 carruagens no Egito. Por que eles vão usar agora? Porque eis uma verdade sobre o mundo espiritual: quando o teu problema está prestes a ser resolvido, o ataque dele aumenta tão severamente, tão fortemente, de uma forma tão intensa, que parece que está piorando, e de fato está. Mas é uma coisa que você tem que entender: quando piora, você já tem que agradecer. Está piorando, mas você já está saindo dessa muito mais rápido do que pensa. O ataque
que está piorando, mas você está muito mais perto de atravessar para o outro lado do que pensa. E é isso que eu vim dizer para você essa manhã, e estou chegando já no fim para terminar. Deus está dizendo, está piorando, mas fica em paz. Pergunta para qualquer mulher grávida, que 9 meses ela sofreu, mas os 9 meses de sofrimento não se comparam a 9 segundos fatais de dor, onde ela tem a maior dor, que é a dor quando a cabeça está passando, quando o corpo está passando, porque o corpo sempre, a dor sempre piora, quando você está perto de tirar, quando você está perto de sair, quando você está perto de arrancar, quando você está perto de dar luz a uma coisa que Deus te prometeu há muito tempo. E essa palavra é para alguém dar glória e levantar a mão e falar a língua estranha. Deus está te dizendo, está piorando, mas você já está saindo. Está mais difícil, mas já está resolvendo. O diabo quer fazer na saída o que ele não fez na entrada, mas fique em paz. Não é que a minha palavra não surtiu efeito, é porque ela surtiu efeito. E como ele tem que sair, ele quer fazer agora o estrago que ele não fez em 5 anos antes. Mas comece a me adorar, comece a me glorificar, comece a me exaltar, porque quando piora, na verdade está melhorando. A noite é mais escura quando o dia está perto de amanhecer. A noite mais escura vai trazer o raiar do sol mais forte. E isso é para você sair daqui dando glória e ir dormir dizendo, diabo, eu sei que está piorando, a dor está aumentando, mas eu não vou dizer que Deus não me ouviu. Na verdade a dor tem aumentado, é que Deus me ouviu, porque você quer sair, e quer sair fazendo um estrago maior, mas pode sair. Eu vou permanecer firme. É o que Paulo disse, tendo feito tudo, permaneceis firme, permaneceis firme, permaneceis firme, permaneceis firme. Depois de tendo feito tudo, permaneceis firme. Efésios é o tipo de Josué. Porque em Josué nós vamos tomar posse da terra prometida. Em Efésios nós vamos tomar posse das regiões celestiais. Efésios, Paulo vai dizer, havendo feito tudo isso, guardado a palavra, se consagrado. Depois que você fez tudo isso, agora me faça um favor. É aí onde você erra. Você faz tudo, você ora, você se consagra, jejua, mas na hora de ficar de pé e aguentar o último ataque e aguentar a última dor, você fraqueja. Mas é por isso que eu vim te dizer hoje, não está morto, está vivo, só está sem força. Mas se você ficar firme, você vai ver o livramento do Senhor. Diga para alguém, levante a mão de alguém, segure a mão de alguém e dê glória e fale línguas estranhas por 30 segundos, porque Jesus mandou te dizer, aguenta firme. Aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. Eu já disse para ele sair, e você só tem que ficar firme. Eis uma verdade, irmão, do mundo espiritual. Nos últimos segundos da batalha você tem que ficar em firme e falar, diabo, pode vir. Pode vir. Pode me dar o teu soco final, o teu chute final, o teu ataque final. Não é agora que eu vou fraquejar. Porque o ataque sempre piora quando o diabo está para sair. Se Jesus expulsou um demônio e o demônio ainda se manifestou, por que você acha que a palavra dele não surtiu efeito na tua vida? Ele não te disse há meses atrás, estou resolvendo? Por que você acha que ele não está resolvendo? Mas está piorando, pastor. Lê o texto. Eles falaram, ih, morreu. Agora, eis o que eu quero terminar. Termino com essa palavra. Lá está o menino sem força. Ele está vivo, sem demônios, mas ele está sem força. Por quê? Porque custou tanto para ele aquela luta, que quando a luta resolveu ir embora, ele não teve força para ficar em pé e desfrutar. Você sabe que muita gente tem um conceito errado sobre luta.
A maioria das pessoas dentro da igreja tem um conceito errado sobre luta. Elas dizem assim: não, quando Deus me tirar dessa, você vai ver só, eu vou fazer um culto de ação de graça, eu vou fazer. Irmão, a verdade é que quando Deus te tirar dessa, a última coisa que você vai lembrar é de fazer um culto de ação de graças. Que eu vou lhe falar uma verdade, se você ainda não aprendeu. Quando você está para sair de uma grande luta, o ataque piora tanto nos últimos segundos, que você gasta tanta força que quando ele sai, você fica igual um menino morto. Eu não sei para quem é isso aqui, mas alguém aqui sabe muito bem o que é isso. Você finalmente teve a vitória que você queria, mas quem te olha fala: ih, está morto. Não é que está morto, é que me custou tanto para sair dessa, que eu agora estou até sem força para ficar de pé. Finalmente você tem o dinheiro que precisava. Finalmente você tem tudo que pediu para Deus, e continua assim. Parece morto, mas não está morto. O problema é que nesse texto muita gente não vive essa última parte. Lá está o menino, diziam, morreu. E aí Jesus lê o texto, estendeu a mão, o ergueu, não diz o levantou, o ergueu, e ele, o menino, se levantou. A gente para nesse texto de viver o melhor dele exatamente nessa parte, levantou, porque a gente até crê, pior ataque vem antes do fim, perto do fim. Deus já disse, vai resolver, vai ser resolvido. Mas na hora em que a gente tem que ficar de pé para viver o novo, a gente quer que Deus pegue a gente, coloque de pé e fala: agora vai. Ficar de pé, ter ânimo, sair alegre, acordar feliz. Vou lhe falar uma coisa, irmão, você tem que ter uma participação nesse milagre que você está ignorando. E a participação que você tem é: quando tudo acabar, arranja força para ficar de pé e viver o novo. Você está tão cansado de lutar que agora que resolveu a luta se resolveu, você tem que ficar animado, feliz. E Deus não vai fazer isso por você, porque Ele vai fazer, o máximo que Ele vai fazer é vir no domingo, te estender a mão, me fazer te erguer, mas não é te levantar. Eu vou te dar um impulso. Quem vai ficar de pé vai ser você, porque você tem que dizer: quer saber de uma coisa? Eu agora tenho que arranjar força para desfrutar da minha colheita. E eis uma coisa que eu vim dizer para você, e termino com essa palavra: arranja força para desfrutar do melhor, porque você sabe, o melhor já veio. Você está vivendo uma fase fantástica, uma fase maravilhosa, mas Deus não vai te animar, Ele não vai te alegrar, porque Ele já fez muito por você. É você quem tem que ficar de pé e dizer: obrigado, obrigado. Ele vem, te estende a mão, te ergue no domingo, mas você tem que na segunda ficar de pé e dizer: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Finalmente eu resolvi o meu problema. Finalmente. Salmo 126 diz algo poderoso: os que semeiam com lágrimas cegarão com No mundo espiritual você tem que entender uma coisa: você nunca vai colher com tristeza. E é bem capaz que você já tenha a colheita na tua frente e você ainda não esteja colhendo, porque você ainda está igual um menino, morto. Não, mas não está morto. Mas parece. Sinceramente, irmão, quem te olha hoje às vezes pensa: irmão, peraí, nada aconteceu na tua vida de bom? Nada. Tá com essa cara feia. Peraí, irmão, peraí. Olha o que Deus acabou de te tirar. Olha de onde Ele acabou de te tirar. Olha o que Ele acabou de fazer.
eu sei que não é. Irmão, eu vou falar uma coisa, irmão. Tem gente que acha que quando a vitória vem, você pula da glória. Irmão, não é bem assim não, irmão. Tem vitória que te custou tanto que quando ela vem, você fala: que bom. Que bom. E sabe quem é que está ganhando com isso? O demônio que saiu. Porque o demônio que saiu está olhando e dizendo: consegui. Não consegui deixar meio morto, mas consegui deixar ele no chão. Do que me importa ter saído? O que importa, eu não posso permanecer lá. Se ele mandou eu sair, eu tenho que sair. Agora, se eu conseguir fazer ele ficar no chão, em outras palavras, eu até posso não conseguir impedir ele eu até posso não conseguir ele de receber a vitória, impedir ele de receber a vitória. Mas se eu conseguir fazer ele não se sentir abençoado, não se sentir vitorioso, eu não consegui parar a bênção, mas eu consegui parar ele de desfrutar da bênção. E é isso que eu termino. Tem muitas bênçãos que Deus tem te dado para você continuar desse jeito. Mas eu estou fraco. Ele já estendeu a mão, ele já te ergueu. É você quem tem que acordar segundo e falar: diabo, você tentou, mas eu vou desfrutar das minhas bênçãos. Por 2 minutos, levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e fala em língua estranha. 2 minutos. Por 2 minutos, faça o seu espírito ficar de pé. Por 2 minutos, faça o teu ânimo ficar de pé. Por 2 minutos, levanta a tua alegria. Volta a ficar feliz. Volta a se regozijar. Volta a cantar. Volta a celebrar. Porque Deus sabe. Você precisa agora fazer algo que eu não vou fazer. Fique em pé, se levante. Volte ao normal. Dá glória, levanta a mão, faça algo, põe o teu espírito de pé. Está vindo esse feriado, e esse feriado você pode até dormir, mas não dá para ficar com o espírito caído, com o espírito prostrado. É para ficar de pé, é para ficar levantado, animado. Em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus.